Boa noite, né? Primeiramente, eu sou Mariana, sou mestre residente em Neurologia na Hospital da Restauração em Recife. Vou ficar hoje na moderação. Essa aula do Fernando Gameleira sobre a relação entre crise epilética e cefaleia. Ele que é nosso mestre, formado pela UFAL, neurologista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em eletroencefalografia, poligrafia neonatal e mestre em neuropsiquiatria pela UFPR. Com a palavra. Obrigado, Mari. Esse assunto é muito importante e até fascinante, porque é muito prático e frequentemente esquecido. Fernando, O trabalho, falei. o trabalho principal que deu origem a esse tema foi o meu trabalho de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, e eu tive a orientação do professor Luiz Ataíde Júnior e a imprescindível colaboração da professora Maria Cristina Raposo, que fez as análises estatísticas, mas eu não vou falar especificamente do trabalho, apenas estou contextualizando. Eu não tenho conflito de interesse. As epilepsias, elas têm essencialmente as crises epiléticas, que são o principal, mas há também as manifestações clínicas sem mecanismo epiléptico. As crises epiléticas podem se expressar de todas as formas possíveis, inclusive com cefaleia. E as manifestações clínicas sem o mecanismo epilético, elas se dividem em paroxísticas, inclusive as cefaleias, e as não paroxísticas, como alterações de comportamento, depressão, etc. Então, é um contínuo de alterações interictais e ictais. Já em 1875, o professor Hewlett Jackson, ele acreditava que alguns casos de enxaqueca, e certamente aqueles em que havia alterações sensitivas, ou, desculpa, alterações oculares dimediadas, elas eram, na verdade, epilepsia. E veja que naquela época, mesmo sem existir o eletroencefalograma, ele já dizia que as crises de epilepsia dependiam de uma descarga local cerebral excessiva. Uma coisa brilhante, realmente, como ele anteviu isso mesmo sem fazer o registro eletroencefalográfico. Em 1901, o professor Gowers, ele também um grande estudioso das epilepsias, ele lançou esse livro, As Desordens Convulsivas Crônicas. E já naquela época se usava a cannabis que parece que é uma novidade como tratamento de crise epiléptica, ela é desde o século XIX, pelo menos. E também naquela época, ele já dizia que as dores de cabeça são um sintoma precursor bastante frequente. E essas crises de dor de cabeça poderiam ser nos pródromos ou na hora da crise epiléptica. E ele também já falava em outras sensações cefálicas, inclusive alterações visuais, como flashes de luz ou alguma coisa colorida, precedendo o sintoma de crise epiléptica, e hoje a gente sabe que já faz parte da crise tanto de epilepsia quanto de enxaqueca, com algumas particularidades. Em 1907, uma vez mais, o professor Gowers, ele discutindo nas conferências clínicas do hospital os limites ou as fronteiras da epilepsia, e uma dessas fronteiras era justamente a enxaqueca. E ele dizia uma coisa interessante, que algumas pessoas ficariam, alguns dos que estavam vindo, podiam ficar surpresos que a enxaqueca tivesse alguma relação com a epilepsia. Ele talvez tenha cometido um erro que ele achava que essa relação era uma relação indireta. Mas ele dizia, já naquela época havia a neurofobia, que muitos estudantes, ou a maioria dos estudantes talvez, tinha pouco conhecimento adquirido no hospital a respeito de enxaqueca. E aí ele dizia, isso a menos que o estudante tivesse a infelicidade de aprender com as próprias crises de enxaqueca. Então, veja que já naquela época havia isso e hoje continua havendo. Certa vez durante uma aula de ginecologia, eu perguntei a uma professora
o que era enxaqueca e a professora sabia, claro, que era enxaqueca, mas ela não sabia definir o que era enxaqueca, porque é um fenômeno que frequentemente era visto de forma muito rudimentar e muito passageira. Então, mais uma vez, ele dizia que achava que essas relações entre as dores, e particularmente a enxaqueca e a epilepsia, não tinham uma relação direta. Talvez tenha sido esse o erro que ele cometeu naquela época. Já em 1944, o professor Aristides Leão, que era um brasileiro lá da UFRJ, ele, durante o seu doutorado em Harvard, ele descobriu casualmente a depressão alastrante, e o que se diz que tive a oportunidade de ainda conhecer ele lá na casa do professor Sérgio Novilho, enquanto ele era residente, ele já bem velhinho, mas foi uma descoberta que o orientador dele achou que a depressão alastrante era um artefato e que não teria aceitado publicar o trabalho junto com o professor Aristides Biano. E hoje a gente sabe que esse fenômeno ele é essencial tanto nas crises de epilepsia, quanto nas crises de enxaqueca, quanto nos fenômenos isquêmicos cerebrais. Então, a depressão alastrante é uma contribuição genuinamente brasileira para o conhecimento da fisiopatologia das crises de epilepsia e de enxaqueca. Vejam essa paciente, 51 anos, teve um mal-estar súbito, seguiu-se uma alucinação visual simples, lateralizada, com duração de 5 minutos, continuada com parestesia no lábio superior, e depois a parestesia atingiu também o membro superior esquerdo, sobretudo a unha do polegar. Veja como a representação da mão é importante no homúnculo, que ela conseguia localizar essa alteração na unha do polegar. Talvez também no membro inferior esquerdo. Depois ela teve uma hemiparesia esquerda, associada a uma hemicrania direita pulsátil, com duração de várias horas. E na noite anterior teria comido algo que não fez bem, que é uma descrição muito comum em pessoas que têm crise de enxaqueca. O que elas não sabem é que esse comeu algo que não me fez bem já é o início da crise. E não foi aquele tipo de comida que desencadeou a crise, ele já era a própria crise. Então a pergunta é: essa crise descrita é enxaqueca ou é crise de epilepsia? 3 meses antes, ela já tinha tido algumas alucinações visuais simples, que durou poucos minutos e que continuou-se também com a hemicrania direita pulsátil. 5 anos antes, tinha tido uma súbita e importante diminuição da destreza intelectual, com duração de um dia, o que é comum tanto em crise, comum não, mas o que pode acontecer tanto em crise de enxaqueca quanto em crise de epilepsia. E também há 5 anos tinha tido vários episódios de pânico, sempre coincidentes com a dormência no membro superior esquerdo, sem motivo aparente. Isso é bem mais comum em epilepsia do que em enxaqueca, mas continua a pergunta: isso é uma crise de enxaqueca ou é uma crise de epilepsia? E aí eu não consegui recuperar o EEG, mas a angiotomografia mostrou que tinha uma malformação vascular tubular na região parietal direita, portanto, contralateral à sintomatologia clínica. Agora não resta mais dúvida, isso é de fato uma crise de epilepsia. Uma crise de epilepsia que se continuava com uma crise de enxaqueca. Portanto, era uma crise híbrida de enxaqueca e epilepsia, mas com um mecanismo essencial epiléptico. Esse é um outro paciente com uma situação muito mais comum. 32 anos, epilepsia mioclônica juvenil, estava evoluindo muito bem, sem crises, e de repente ele teve uma convulsão. Ele tinha ido ao médico lá no Rio de Janeiro, onde ele estava morando, e o médico pediu uma ressonância. Veja que não tinha nenhuma indicação para fazer exame de imagem. Já se sabia o que ele tinha epilepsia mioclônica juvenil, e esse tipo de epilepsia é muito associada às crises de enxaqueca. E ele dizia assim: há tempos, isso foi um e-mail que ele mandou para mim, há tempos sinto uma dor de cabeça estranha, é do lado direito da cabeça, lateja e fica intensa.
Tanto uma dor com características de enxaqueca. Pela minha ansiedade, realidade, parece que vou ter uma convulsão. Você veja que era a percepção que ele tinha. Então, essa dor tinha um componente afetivo muito importante. Talvez até mais do que o próprio componente nociceptivo em si. E é essa insegurança que me destrói. No dia 30 de março, não me lembro de que ano foi isso, a dor ficou muito intensa. Ele conseguiu trabalhar, mas à noite a dor de cabeça voltou a ficar muito forte. No outro dia ele foi ao pronto-socorro. E aí ele tomou vários analgésicos, inclusive morfina. Veja que erro absurdo. Morfina usado para cefaleia. Morfina usado para uma dor que é neuropática. Mas por que usou a morfina? Porque nenhum outro analgésico funcionou. Então isso já chama a atenção. Parece que essa dor não é uma enxaqueca. A gente então observa que a cefaleia é um fator importante na qualidade de vida de pessoas com epilepsia, particularmente na epilepsia mioclônica juvenil, que tem uma relação genética muito forte com a enxaqueca. O consumo de epilepsia e cefaleia é uma realidade e a pergunta fica: aquela cefaleia tão intensa, refratária a todos os analgésicos, inclusive a morfina, seria uma crise de enxaqueca ou seria uma crise de cefaleia, desculpa, uma crise de epilepsia expressa por dor de cabeça? Eu acredito que fosse mais provável que fosse um estado de mal epiléptico não convulsivo expresso por cefaleia. E aqui a gente tem um caso publicado na revista Epilepsia, em 2007, de uma pessoa que estava com uma dor de cabeça occipital muito intensa e essa dor era absolutamente refratária. Aqui ela diz já esse estado de mal enxaquecoso já durava 3 dias a despeito do tratamento padrão para esse tipo de crise, para enxaqueca. E, de repente, alguém teve uma ideia de fazer um eletroencefalograma e esse eletro mostrou que, na verdade, não era uma crise de enxaqueca. Era um estado de mal epilético expresso por cefaleia. E aí, quando todos os remédios falharam, um simples diazepam intravenoso fez desaparecer a alteração do eletroencefalograma e também fez desaparecer aquilo que parecia ser uma crise de enxaqueca refratária. A pergunta é: isso é uma coisa excepcionalmente rara ou é uma coisa que provavelmente existe mais e passa despercebida? A partir daí, vários trabalhos mostraram a dor de cabeça como a única manifestação de estado de mal epilético não convulsivo, por vezes muito duradouro, como daquela paciente que durou 3 dias. E depois foi se mostrando que a maioria das vezes esse estado de mal epilético não convulsivo expresso como enxaqueca ou erroneamente diagnosticado como enxaqueca era na verdade um estado de mal epilético do lobo occipital. Veja que as crises de enxaqueca, quando atingem a córtex cerebral, quando ascendem do tronco encefálico, elas atingem primordialmente o lobo occipital. Por isso que não é à toa que a crise epilética que se expressa por dor de cabeça, ela seja predominantemente occipital, mas nem sempre isso é verdade. Veja esse caso de um paciente de muitos anos atrás, 27 anos, era mergulhador, teve uma crise convulsiva generalizada na infância. Depois ele não teve mais convulsões e passou a ter umas auras visuais, conturbação da visão bilateral que durava 15 a 30 minutos, seguidas por uma cefaleia bitemporal e pulsátil com duração de 2 horas. Veja que 2 horas é uma duração pequena para a crise de enxaqueca. Conceitualmente, enxaqueca tem que durar, pelo menos em uma das crises, mais de 4 horas. Mas ele tinha uma aura que era uma típica aura enxaquecosa. Então, poderia ser o que a gente chama de enxaqueca com duração inferior a 4 horas. Depois ele teve uma crise de aura visual, seguida por uma afasia motora, com uma duração de 10 a 15 minutos, sem cefaleia. Então, seria isso uma crise epilética ou seria uma enxaqueca sem cefaleia que pode acontecer? Teve um episódio isolado de uma anopsia nos quadrantes superiores da visão, também com a duração de 30 minutos, portanto, de enxaqueca.
com manifestações autonômicas de enxaqueca também, mas depois ele se desconectou subitamente com o ambiente durante mais ou menos uns 10 minutos e teve uma convulsão generalizada tônico-clônica. Não teve manifestações pós-ictais, nem mesmo cefaleia. E o que era mais interessante, ele não tinha enxaqueca fora desses episódios, o que é uma coisa muito incomum, que a enxaqueca em geral se tem em vários outros momentos. O pai tinha uma chamada epilepsia alcoólica, que é uma entidade muito mal definida, e tinha uma mãe e a tia com enxaqueca. O eletro normal, intelectal, a tomografia e a ressonância magnética do crânio normais. Então, a primeira impressão é que essa crise tem os critérios da Sociedade Internacional de Cefaleia para chamada migralepsia, que é uma crise desencadeada ou iniciada com uma aura enxaquecosa e continuada com uma crise epiléptica. Mas esse conceito, que chegou a ser publicado em várias revistas, e no meu trabalho a gente também pesquisou arduamente, ele tem recentemente se modificado. Veja esse outro caso, de um paciente de 20 anos, com crise iniciadas com cefaleia sem aura, de início já intensa, com uma sensação de fraqueza nos membros, náuseas e uma duração de 30 minutos. Portanto, uma duração que não é muito habitual na epilepsia ictal. Geralmente é uma coisa mais curta. Mas, como a gente viu, pode durar até alguns dias. E isso seguiu-se uma convulsão generalizada tônico-clônica e uma cefaleia pós-ictal, com duração de 1 hora e meia. Portanto, essa crise foi iniciada por uma dor de cabeça sem aura. Conceito clássico da Sociedade Internacional de Cefaleia é que isso não seria migralepsia, porque a migralepsia seria iniciada pela aura enxaquecosa. Ele tem também uma cefaleia intelectal, sem relação aparente com as convulsões, tem essas características das cefaleias nos diversos períodos em relação às crises, que essas características são muito comuns. Aqui o eletroencefalograma dele, ele tem uma atividade irritativa occipital esquerda, e aí fica a dúvida. Isso é uma migralepsia em uma enxaqueca sem aura, ou seria uma crise epilética occipital com aura do tipo cefaleia e generalização secundária? Ou seja, a aura já é o início da crise. Então, a cefaleia não seria enxaquecosa, e sim uma cefaleia epiléptica. E isso em relação muito estreita com as alterações da neuroimagem. Ele tinha um cisto parencefálico occipital, que se comunicava com o ventrículo lateral, e tinha uma diferenciação córtico-subcortical pobre na mesma região occipital. Aqui você vê bem a córtex e a região subcortical. E aqui você vê tudo misturado. Portanto, provavelmente há uma displasia cortical nessa região. E então foi questionado o conceito de migralepsia somente decorrente ou iniciada com a aura enxaquecosa. E então esse conceito estava sendo considerado muito estreito. E agora, ampliando o conceito, seria incluído as crises de enxaqueca sem aura, como também a parte inicial da migralepsia, e não somente a enxaqueca com aura. Depois os conceitos foram mudando, e agora essa impressão de que a crise de enxaqueca seria o desencadeante de uma crise convulsiva generalizada poderia não ser bem assim. Poderia ser já a cefaleia como uma manifestação ictal epiléptica. Portanto, não seria considerado migralepsia, e sim uma crise com cefaleia ictal epiléptica. Hoje eu estou mais propenso a concluir que se trata disso. Hoje eu acho mais provável que migralepsia não exista, que seja, na verdade, a cefaleia ictal epiléptica. E aí, esse conceito, essa mudança da denominação migralepsia para cefaleia ictal epilética está ganhando cada vez mais força na literatura, e eu acho que é o correto realmente.
Aqui tem as semelhanças entre enxaqueca e epilepsia. Ambas são relacionadas à hiperexcitabilidade cortical, ambas são relacionadas à depressão alastrante, são paroxísticas, podem ou não ter aura, podem ou não ter pródromos, podem ou não ter manifestações prosictais. A anamnese tem muito mais valor diagnóstico do que o exame físico, que é frequentemente normal. Ambas têm influência genética, mas a enxaqueca tem muito mais influência genética. O exame neurológico é habitualmente normal e são comórbidas. Comórbidas quer dizer, elas são associadas com uma frequência bem maior do que seria ao acaso. Agora, um erro frequente é a pessoa usar anticonvulsivante apenas porque uma pessoa com enxaqueca tem alterações paroxísticas ao EEG, principalmente considerando que a maior parte dos EEGs são muito mal feitas e as conclusões são equivocadas. Mas outro erro frequente é desprezar essas relações entre cefaleia, especialmente periictal e epilepsia. Mesmo os grandes estudiosos, os cefaliatras e os epileptologistas, eles frequentemente menosprezam essa relação. Eu já vi cefaliatra muito bom dizer que o eletroencefalograma não serve para nada no estudo da enxaqueca. Esse é um erro grave, que pode redundar numa pessoa que passa 3 dias em um estado de mal epilético, desculpe, um estado de mal enxaquecoso supostamente refratário, que na verdade era um estado de mal epilético. Portanto, quem estuda cefaleia tem também que estudar epilepsia e eletroencefalografia. E aqui há vários trabalhos mostrando que há uma relação genética clara entre enxaqueca e epilepsia, já com a identificação de genes que podem ser o substrato de ambas as situações clínicas. Agora tem as diferenças entre enxaqueca e epilepsia. Na enxaqueca tem a determinação essencialmente genética, na epilepsia genética e ambiental, e quanto mais pobre o local, maior o fator ambiental pesa, como por exemplo lesões cerebrais decorrentes de trauma, de AVC, de encefalites, etc. A enxaqueca tem uma prevalência muito mais alta, em torno de 15%, ao passo que a epilepsia é em torno de 1%. A enxaqueca predomina em mulheres e mulheres jovens, e as epilepsias predominam em crianças, mas principalmente em pessoas idosas. Hoje se sabe que a epilepsia é uma doença muito mais dos idosos do que das crianças. A aura da enxaqueca, embora possa ser de vários tipos, ela é sobretudo visual e dura em torno de meia hora. A aura da epilepsia pode ser de qualquer tipo, mais curta, frequentemente durando menos de 1 minuto. A enxaqueca não tem um marcador biológico evidente, apesar de estar relacionado à depressão alastrante, mas a epilepsia tem, e é a hipersincronia neuronal cortical vista ao eletroencefalograma. Então, essas crises híbridas de enxaqueca e epilepsia, elas podem ser o que ainda é conhecido como microepilepsia, mas que provavelmente será mudado para cefaleia epilética, e as crises epiléticas que se continuam com a crise de enxaqueca. Essa é uma situação muito mais comum. Eu propus esse nome epilepgrânia, mas esse nome não pegou. Ninguém comentou esse nome, a não ser a professora Azamácia Kubian, e disse que gostou muito dessa denominação. Porque essa denominação, ela traduz uma fisiopatologia que pode significar o planejamento de um tratamento adequado. Mas, como eu falei, esse nome não pegou. Então, a epilepgrânia seria isso, a pessoa ter uma crise epilética e essa crise epilética se continuar com a crise de enxaqueca. Às vezes, a crise de enxaqueca que se segue à crise epilética é tão intensa que ela mascara a crise epilética em si. E o paciente procura o médico relatando a crise de enxaqueca. E quando você procura mais detalhes clínicos, ele descreve que aquela crise começou, por exemplo, com uma sensação de parestesia no rosto, ou começou com as mioclonias no polegar. Então, às vezes a gente consegue identificar a epilepsia quando puxa o fio da meada do início da crise enxaquecosa. E essa é a epilepsia. Esse autor, que é o Muranaka, apesar de ser japonês, de ter toda a tecnologia do mundo a seu favor,
Ele fez uma coisa muito simples. Ele tentou identificar como eram os sintomas visuais nas crises de epilepsia e nas crises de enxaqueca a partir do desenho que os pacientes faziam. De um modo geral, as crises visuais, que eram mais no centro do campo visual, eram mais crises de epilepsia. Principalmente se elas tivessem um formato bem definido, como um círculo, por exemplo, e se forem coloridas. Algumas situações são mais dúbias, como essa que é no centro do campo visual, mas é uma alteração sem um limite muito bem definido, ou como essa outra aqui. Mas as crises que têm escotomas cintilantes, ou que são crises de déficit visual, de hemenopsia, por exemplo, e são mais laterais em relação ao campo visual, essas crises são muito mais de enxaqueca. Portanto, se alguém descrever essa aura, é muito provável que seja enxaquecosa, mas se descrever essa aura, desculpe, essa aura é muito provável que seja epiléptica e essa outra aura aqui, muito mais provável que seja enxaquecosa. Esse tipo de aura aqui é mais complexo, principalmente quando é sempre desse tipo. Então, eu tive um paciente já muito idoso, que tinha epilepsia desde a infância e foi tratado como enxaqueca. E depois a gente viu, tanto pela ressonância quanto pelo eletroencefalograma, que ele tinha, na verdade, epilepsia. Porque a aura enxaquecosa, ela dificilmente ela mantém o mesmo padrão sempre. Ela pode variar mais. Ao passo que a aura da epilepsia é muito mais estereotipada. Esse é um outro trabalho de um autor que foi um dos maiores estudiosos das epilepsias, recentemente falecido, que é o Dr. Christian Panayotopoulos, que deu origem à epilepsia do tipo Panayotopoulos. E ele também descrevia a diferença entre as alucinações visuais das epilepsias e das enxaquecas. Portanto, esse tipo de alucinação visual, com bolas multicoloridas, com formato bem definido, é muito mais de crise de epilepsia. Já esse tipo de aura mais disforme, menos colorida, é muito mais de enxaqueca. E aí ele mostra que nas epilepsias a gente tem um marcador biológico que é a atividade hipersincrônica cortical cerebral. Veja o caso dessa paciente minha recentemente falecida, era uma senhora de 84 anos, que me procurou com enxaqueca. Ela tinha uma cefaleia com aura visual e essa cefaleia durava mais de 4 horas. Era uma aura visual mais no meio do campo visual. Ela até desenhou essa aura, mas o formato da aura era talvez mais sugestivo de que fosse uma aura enxaquecosa, porque era um formato mais rudimentar, como se fosse uma linha em zigue-zague. Mas ela tinha essa crise e ela tinha também umas crises desperceptivas fugazes, e frequentemente as duas vinham uma em seguida a outra. E essas crises ocorriam desde a infância. Ela foi tratada a vida inteira como tendo epilepsia. Aí, durante uma dessas crises de enxaqueca, pela facilidade que eu tenho de fazer o eletro, eu pedi para ela ir ao consultório. E quando ela foi ao consultório, a gente registrou a crise e, na verdade, era um estado de mal epiléptico occipital. Nesse caso aqui, a topografia era occipital medial, mas o espaço medial é virtual. Era de um lado ou do outro ou dos dois, mas uma epilepsia evidentemente occipital e essa alteração do traçado era o traçado inteiro. Portanto, o que era tratado como enxaqueca há 80 anos era, na verdade, epilepsia. E quando a gente tratou adequadamente, parou de ter as crises. Esse foi o trabalho que me referi, que deu origem a todo esse estudo. E, aliás, quem primeiro me alertou para essa possibilidade foi o professor André Palmini, de Porto Alegre. Ele, junto com o professor Trentin, também de Porto Alegre, eles estudavam muito isso. E eu fiquei muito interessado e muito curioso como é que havia essa relação entre crise epilética e enxaqueca. A gente publicou esse artigo na revista Seizure, que é a revista oficial da Liga Europeia contra a Epilepsia, e depois a gente publicou em forma de um livro,
com muito mais detalhes, um livro que ele publicou na Alemanha. Esse livro, vou fazer um marketing, está à disposição no site da Amazon e também no site da editora Lambert. Então, quem estiver interessado pode adquirir todos esses sites. As conclusões que a gente teve desse estudo, e esse estudo continua agora como uma ampliação para as dores de modo geral, é que alta prevalência de cefaleias em pessoas com epilepsia. Então, 66% das pessoas que têm epilepsia têm também cefaleia. É uma percentagem muito maior do que na população em geral. E há um predomínio nas mulheres, como também a enxaqueca predomina nas mulheres. E um predomínio nas pessoas mais jovens. Há uma maior prevalência de migrânia e a migrânia com duração inferior a 4 horas foi rara. Na literatura, a migrânia com inferior a 4 horas associada à epilepsia é muito frequente. E alguns pacientes tinham uma dor de cabeça com duração inferior a 5 minutos. Era a descrição que eles davam. E às vezes uma dor de cabeça muito forte. Como havia essa duração muito curta, a gente fica acreditando que talvez pelo menos uma parte dos pacientes tenha um mecanismo epilético subjacente a essa dor de cabeça. Como a gente teve dificuldade de fazer vídeo EEG nos pacientes, a gente não teve como comprovar isso. Não houve, no nosso caso, associação entre a topografia do foco epilético e a topografia da cefaleia, mas a gente pegou as cefaleias perictais. Quando se estuda somente a cefaleia ictal, e a gente estuda nos pacientes com epilepsia do lobo temporal, os autores mostram que há uma relação, ou seja, se você tiver uma aura do tipo cefaleia hemicraniana direita numa epilepsia do lobo temporal, provavelmente o foco é temporal direito e vice-versa. Não houve associação clara entre o tipo de síndrome epilética e a corrente de cefaleia, mas a epilepsia mioclônica juvenil, embora não fosse estatisticamente significante, ela tinha uma associação muito grande com enxaqueca. Foi identificada uma associação significativa entre a frequência das crises epiléticas e a ocorrência de cefaleia. Embora o P não tenha sido estatisticamente significativo, a razão de chance, que é o odds ratio, foi de 1,6 vezes em pessoas com crises epiléticas frequentes. Então, pessoas com crises epiléticas frequentes tinham 1,6 chances a mais do que uma pessoa com crise epilética infrequente de ter dor de cabeça. Só houve uma epilepsia que isso não foi verdade, que foi a epilepsia mioclônica juvenil, que geralmente tem uma frequência pequena de crises, mas teve uma frequência grande de pessoas com cefaleia. O tipo de dor de cabeça que mais gerou cefaleia, depois que tal foi a convulsão generalizada tônico-clônica, e embora não esteja aqui nessa conclusão, a gente observou que, a gente não, os outros autores observaram que quanto mais grave fosse a dor de cabeça, quanto mais forte fosse a dor de cabeça, a crise epilética que se seguia era mais intensa. Ou seja, a cefaleia da aura ou dos pródromos poderia ser um marcador da crise, da gravidade da crise epilética que se aproximava. A maior parte dos pacientes com cefaleia posictal tem também cefaleia interictal. E eu supus, por causa disso, que poderia haver alguma relação fisiopatológica entre as cefaleias interictais, como a migrânia, e as crises epiléticas. Mas isso foi apenas uma suposição. Talvez uma das coisas mais importantes é que o contínuo entre a epilepsia e a enxaqueca foi representado pela epigrânia, que foi esse nome que eu dei, mas que não pegou. Quer dizer, uma crise de epilepsia que se continua com a crise de enxaqueca, isso ocorreu em 10,2% dos pacientes, portanto não é raro. E pela megalepsia, que hoje a gente conhece como cefaleia epilética, em 6,6% dos pacientes. Eu estou trazendo essa foto porque hoje no ambulatório, a gente estava lá com o Gustavo e o Túlio, e apareceu um paciente, que já era meu paciente antigo, que tinha esse tipo de crise, uma crise em que ele se sentia saindo do corpo, que é chamada de autoscopia.
E alguns pacientes têm, além dessa sensação, uma sensação de estar realmente fora de corpo, que é a Out of Body Experience, e a partir desse corpo, chamado de parassomático, ele consegue ver o corpo real. É muito difícil explicar a fisiopatologia disso, mas os autores acham que isso decorre do paciente ter a memória visual do seu próprio corpo e durante a crise ativar essa memória visual. Eu lembro de outros pacientes, isso não é uma coisa comum de forma alguma, mas não é excepcionalmente raro, não. Eu tive um paciente lá do hospital universitário que ele estava andando de bicicleta e ele parou a bicicleta e ele, quando menos esperou, ele estava se vendo lá à frente da bicicleta. E depois ele olhava a partir desse ponto parassomático e se via em cima da bicicleta. Imagine como não ficou assustado. E por isso que muitos pacientes nem gostam de falar sobre isso, porque dá a impressão de alguma coisa sobrenatural, quando na verdade, pelo menos nesse caso, é um fenômeno fisicamente bem explicado. Esse é o último slide. Todos nós somos aqui de Alagoas, estamos acostumados com essas belezas. E eu queria dizer que estou à disposição de todos e estou muito feliz por ter podido abordar esse assunto com vocês. Muito obrigado. Queria agradecer pela aula, como sempre, muito elucidativa, muito clara, um tema bastante importante e que muitas vezes acaba passando, né, despercebido. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, algum comentário que queira fazer sobre essa aula. Eu tenho uma dúvida, algumas na verdade. A primeira, se no eletroencefalograma, se existem alterações não epileptogênicas que são comuns na enxaqueca. Pedro, essa pergunta é extremamente interessante. Durante uma crise de enxaqueca típica, você pode ter uma identificação difusa da atividade elétrica cerebral, mas frequentemente o eletroencefalograma é normal. Essa identificação é muito maior, por exemplo, nas crises de enxaqueca basilar. E algumas vezes, os pacientes com enxaqueca basilar têm alterações paroxísticas ao eletroencefalograma. E a pergunta é, por que é que essa enxaqueca basilar, concomitante à alteração epilética no eletro, não é considerada uma crise epilética? Agora, o fenômeno que baseia o início da crise de enxaqueca, que é a depressão alastrante, ele tem uma propagação muito lenta, e por isso que não é fácil conseguir registrá-lo no eletroencefalograma. Mas mesmo assim, há algumas alterações que podem ser o equivalente da depressão alastrante, que é um fenômeno de registro cortical, durante o eletroencefalograma discal. Eu até tenho um paciente, um só paciente, que durante a crise de enxaqueca fez um eletro no meu consultório, eu achei que era uma crise de epilepsia, e era enxaqueca, e ele teve uma alteração desse tipo. Eu não trouxe o exame para não ficar assim muito mais, digamos assim, complexo. Eu queria fazer uma coisa mais objetiva, mas existe sim, pode existir, mas nas crises de enxaqueca, de um modo geral, não há alterações epileptogênicas do eletroencefalograma. Beleza, professor. Outra dúvida é que o senhor colocou ali em algum momento que é um erro frequente é tratar com anticonvulsivantes pacientes com enxaqueca, porque em algum momento pode ter surgido um eletro com paroxismo. Mas, por esse mesmo motivo, se eu penso que aquela crise de enxaqueca, na verdade, é uma manifestação de epilepsia, de crise epiléptica, e eu não tenho a confiança, que eu não tenho uma boa confiança de um eletrocefalograma confiável, aí não seria apropriado tratar esses pacientes com anticonvulsivante que seja de primeira linha, tanto para as enxaquecas como para tratar epilepsia. Você pode usar o anticonvulsivante porque ele também tem uma ação preventiva na enxaqueca, mas não supondo que você está tratando uma crise de epilepsia. Existe hoje um conceito, quando você tem, por exemplo, enxaqueca já claramente diagnosticada. Você chega na emergência
E se a dor de cabeça for muito forte, você vai repetir pela enésima vez uma ressonância magnética ou uma tomografia quando não é possível fazer a ressonância. Isso é um desperdício evidente de recurso. Porque quando você já tem um diagnóstico, você não tem que procurar mais diagnóstico, pelo menos por imagem, que ele não mudará de uma crise para outra. Então, se você tiver uma crise, manifesta fenotipicamente como enxaqueca, e você tiver uma refratariedade dessa crise, é muito mais lógico fazer um eletroencefalograma durante a crise. E se fizer um eletroencefalograma durante a crise, fenotipicamente de enxaqueca, é provável que, pelo menos algum desses casos, não seja de fato enxaqueca, e sim seja uma cefaleia ictal epiléptica. Mas eu volto a dizer, aí a gente não tem uma alteração interictal, a eletroencefalograma, a gente tem uma alteração ictal, constituindo uma crise também ao eletroencefalograma. E é, de modo geral, fácil a gente separar pelo eletroencefalograma se aquilo é uma manifestação ictal ou interictal. Portanto, não se deve ficar repetindo exame demais, são exames caros e desnecessários quando dá o diagnóstico, mas fazer pelo menos um eletroencefalograma durante a crise de enxaqueca, um eletro na vida, é uma coisa válida e até necessária. O problema é que nas emergências, em geral, não tem eletroencefalograma. Beleza, professor, obrigado. Alguém tem mais algum questionamento? Doutor, obrigado pela aula, que foi excelente. E, inclusive, assim, depois eu queria alguns desses artigos que eu vi na aula que o senhor disponibilizasse. Eu achei muito interessante. Aquele do japonês que ele descreve, Eu vou dar viu? Que eu achei muito interessante mesmo. E as perguntas que eu tinha para fazer, que eu tinha para comentar, o Pedro acabou já tirando já. É isso que eu estava pensando mesmo. Foi bem esclarecedor. Esse assunto ele é realmente fascinante. Quando a gente começa a estudar ele, a gente vê que não é uma coisa do tipo palpar mitocôndria. É um assunto que tem um efeito prático importante. Veja que hoje, no ambulatório, com o Gustavo e o Túlio, a gente viu alguns casos interessantes, mas esse caso especificamente, que apresentava a otoscopia ictal, foi muito marcante. E se eu não tivesse perguntado, eu não tivesse deixado o paciente à vontade já há muitos anos, porque esse paciente já acompanha há muito tempo comigo, talvez eu não me desse conta de que isso existia. Ao lado dessa autoscopia, tinha as crises convulsivas clássicas, as crises disperceptivas, e o acidente que motivou a epilepsia nele foi um choque elétrico numa rede de alta tensão, portanto, de milhares de volts, e ele ficou pendurado no fio. Ele estava consertando um outdoor e o outdoor bateu no fio. E ele teve que ser derrubado do fio. Pessoas embaixo ficaram com pau tentando derrubar ele do fio até que ele caiu de uma altura de 7 metros. Então teve um choque elétrico gigantesco, teve um traumatismo de crânio da quebra e ainda por cima teve uma parada cardíaca que se repetiu no hospital. E esse paciente ele mudou completamente a personalidade. Vocês podem perguntar aos residentes, ele virou outra pessoa. De uma pessoa extrovertida passou a ser extremamente introspectivo, a ter arroubos de agressividade e a ter essas crises. Além das crises epiléticas mais evidentes, essas crises de autoscopia, que certamente assustam ele. E a esposa descreveu muito bem. Portanto, ir atrás desses fenômenos é importante. Você imagine se, ao invés de ele ter as outras crises epiléticas também, ele tivesse só os episódios de autoscopia. E essa autoscopia e a sensação de estar fora do corpo acontece nas duas situações, em epilepsia e em enxaqueca. Portanto, os pontos de interseção são muito mais fortes e comuns do que se diz habitualmente.
Pode Falhou um ficar, pouquinho. pode ficar à vontade. Se quiser perguntar alguma coisa, não tenha receio. Depois vocês perguntem ao Túlio e ao Gustavo como foram a situação e vocês vão ter uma ideia muito boa do que de fato aconteceu. De fato, esse paciente aí, confesso que eu nunca tinha visto algo disso aí, paciente sair do corpo. E na hora do Fernando abrir esse artigo aí, ele mostrou, até perguntei quais as áreas possivelmente teriam sido lesadas. E o principal mecanismo provavelmente secundárias paradas, né? Hipóxia parada, que ele teve logo três. E assim, o paciente realmente mudou completamente o comportamento. Foi uma das coisas que a esposa dele mais fez questão de frisar, que ele era bastante extrovertido, gostava de pagode, de festas e tudo mais. E hoje em dia, ele realmente na consulta fazia pouco contato visual, não falava nada, era sempre a esposa falando. E quando a gente questionava alguma coisa, ele foi bem monossilábico, parecia até às vezes mau humor. Recentemente, a esposa falou que ele realmente deu no pescoço de forma agressiva da filha. E assim, mudou completamente, né? Hoje só quer ficar em casa, não sai mais. É bastante interessante. E teve essa crise aí, que é totalmente diferente da típica, né? De sair do corpo, de ver o corpo fora. E Gustavo, já que você enfatizou isso realmente, foi importante, obrigado pelo depoimento. A gente também viu que esse mesmo fenômeno ele é explicado por alguns estudiosos da paranormalidade como sendo um fenômeno de ordem espiritual, chamado de projeciologia. Eu não estou dizendo que esse fenômeno não existe como coisa espiritual, não tenho conhecimento suficiente para dizer que sim nem para dizer que não. Mas eu tenho conhecimento suficiente para dizer que ele existe como uma crise epiléptica. Isso, sem nenhuma dúvida, isso não é, nas pessoas com epilepsia, fenômeno espiritual. Isso é manifestação de uma crise epilética verdadeira. E quem quiser os artigos, estão à disposição. E eu sempre aconselho, quando vocês quiserem pesquisar, pesquisem as coisas mais antigas também. Como é que a gente vê que em 1875 o professor William Jackson descrevia de forma tão brilhante, de forma tão clara, as crises epiléticas e ele afirmava que elas decorriam de uma descarga cerebral excessiva. Que descarga era essa? Não tem a ver com esse programa. Então veja que a maneira como esses grandes gênios pensava, às vezes, é muito curiosa. Eu gostaria muito de ter conhecido ele e de perguntar a ele como foi que ele chegou a essa conclusão. Infelizmente, isso vai ficar sem resposta. Mas é um fenômeno, no mundo muito curioso, isso mesmo. Mari, Bom, pessoal, os artigos serão disponibilizados posteriormente, até no próprio grupo do cérebro, se alguém tiver interesse. Se alguém tiver mais algum comentário para fazer a respeito da aula, podem ficar à vontade, todos vão ser muito bem-vindos. obrigado, Érica, pelo comentário. Não, só parabenizar o professor pela aula e dizer realmente que esse caso de hoje foi muito interessante, desse paciente, como o Gustavo colocou bem. Dizer para os residentes que eu já encaminhei no grupo os artigos que o doutor Fernando mandou para mim e para o Gustavo hoje, que ele citou na aula, e dizer assim que realmente a mudança desse paciente foi o que marcou, assim, pelo que a familiar, a esposa relatou para a gente, e a mudança comportamental foi assim, o que chocou mais, assim, no caso dele. Então, só parabenizar. E os meninos, quem quiser meu artigo também ainda, estou à disposição para repassar. Obrigado, Túlio. Obrigado, Alex. Obrigado, Renata, pelos comentários.
É, estudar é uma oportunidade. Estudar medicina é uma oportunidade muito maior, porque a gente consegue penetrar na alma das pessoas. Então, encarem os pacientes como isso, como um privilégio que a gente tem de poder atendê-los. Claro que dentro de limites, ele não pode ser assoberbado com o número de pacientes que a gente não consiga atender. Mas a satisfação que os pacientes têm, a gente também tem. A mesma realização. E vocês, como mais jovens, eu queria deixar essa mensagem. Mensagem de gostar mesmo do que está fazendo como vocês estão. Aliás, eu tenho muito orgulho dos residentes daqui de Maceió. Eu, eu fico muito feliz. O contato com vocês é muito bom. E vocês são pessoas que correspondem às minhas expectativas. Portanto, contem comigo para que a gente possa crescer cada vez mais, que eu sei que posso contar com vocês. E também a Mari, minha filha, que está lá na restauração em Recife, tem muito orgulho. Que bom, é uma felicidade realmente. Eu fico muito feliz também. Se Deus quiser, vamos estar todos contribuindo juntos, futuramente. Obrigado, professor. Então, acredito que a gente já pode encerrar, se alguém quiser fazer algum comentário. Eu agora estou vendo aqui que pessoa. Ah, tá, não. Eu achei que era mensagem, mas não é mensagem, não. É a Aleph, todo mundo elogiando. A Aleph, Renata, o pessoal falando, né? Aula excelente, de fato, foi muito esclarecedor. Muito bem, pessoal. Acho que a gente pode dar uma boa noite, né, Mari? Boa noite. Estamos aí com a mensagem, né? Dos casos interessantes que despertam cada vez mais a nossa curiosidade para estudar, para aprender mais. Tem pacientes que são verdadeiros livros, né? Eu acho que esses casos que foram apresentados hoje exemplificam bem isso. Pacientes complexos, casos diferentes, casos desafiadores e que fazem a gente crescer também, mais do que a gente imagina. É isso, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Professor, excelente aula. Boa noite, boa noite. Boa noite.